Uma alegria muito grande poder te ouvir nessa manhã. Fica à vontade, viu? Você está em casa. Obrigado, pastor Juan. De fato, meus irmãos, é um privilégio poder compartilhar com os irmãos nesta manhã a palavra de Deus. E nós fazemos isso na certeza de que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante, mais cortante do que espada de dois gumes. E é nessa confiança que nós nos colocamos diante dela nessa manhã, mais uma vez. Estou também agradecido a Deus por esse tempo aqui com os irmãos. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, nós vamos ler, eu peço que os irmãos acompanhem a minha leitura, dos versos 1 a 19. Efésios 3, 1 a 19. Eu compartilho com os irmãos também que eu tenho aprendido a abrir a palavra de Deus sempre com expectativa, porque na simples leitura da palavra, Deus já fala aos nossos corações. Então convido os irmãos a ouvirem com atenção a leitura da palavra. Diz o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nós temos estudado a palavra de Deus com o pastor Juan, baseados no seguinte tema: como ser um cristão que está em Cristo e na cidade. E o texto que serve como base para esse estudo é a carta aos Efésios. Temos observado o primeiro verso do capítulo 1, que nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Vimos que o apóstolo Paulo frisa que aqueles crentes são santos, ou seja, separados, são fiéis em Cristo Jesus, mas estão também em Éfeso, ou seja, estão em Cristo e na cidade. E a dupla pergunta que vem à nossa mente, com a qual temos trabalhado com o nosso pastor, é a seguinte: como viver em Cristo, mas também em Éfeso? Como viver em Cristo, mas também na cidade? E o capítulo 2 termina dizendo que os crentes, aqueles que estão na família de Deus, são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e tendo Jesus como pedra angular, como pedra de sustentação, foram transformados para a habitação de Deus no Espírito. Portanto, meus irmãos, os crentes são habitados pelo próprio Deus no Espírito, são cidadãos da cidade, mas ao mesmo tempo cidadãos dos céus. Desde o início de sua carta, Paulo demonstra essa verdade.
Por exemplo, no capítulo 1, verso 3, ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Somos abençoados, meus irmãos, na cidade, mas também nas regiões celestiais em Cristo. Se observarmos ainda no capítulo 1, verso 10, ele vai mostrar que Deus fez convergir em Jesus, na plenitude dos tempos, ou seja, na vinda de Jesus, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Mais uma vez, céus e terras se unem em convergência para aqueles que estão em Cristo e na cidade. E ainda, meus irmãos, no capítulo 2, verso 6, ele vai dizer que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Portanto, os crentes estão na cidade, mas ao mesmo tempo já ressuscitados em Cristo nos lugares celestiais. Graças a Deus. Se estamos em Cristo, meus irmãos, somos cidadãos dos céus. Por isso, de alguma forma, já experimentamos aqui na terra a glória que nos espera de forma definitiva. Já estamos assentados nos lugares celestiais, mas também ainda somos cidadãos dessa terra, estamos na cidade, e há uma conexão inexplicável entre a nossa vida, a cidade e os céus. É por isso que nós não anulamos de forma alguma a vida nessa terra. Nós não desprezamos a existência neste mundo, porque Deus nos chamou para viver em Cristo e na cidade. Mas se em Cristo, meus irmãos, estamos unidos ao céu, em Cristo estamos também unidos com os nossos irmãos na cidade. Estamos unidos com os nossos irmãos e amigos como igreja, e esse é o mistério que o apóstolo Paulo vai trabalhar então e explicar no capítulo 3, que nós lemos. A igreja de Éfeso precisava entender que judeus e gentios, e os gentios eram aqueles não judeus, que não faziam parte do povo judeu, eram agora, por causa do Evangelho e por causa de Cristo, membros de uma mesma família, membros de um mesmo corpo em Cristo Jesus. E após abrir o capítulo 3, dizendo que por causa do Evangelho ele estava preso como prisioneiro de Cristo, o apóstolo vai apresentar àqueles crentes esse mistério. No verso 3 ele fala qual é o mistério, a saber, verso 6, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Para nós hoje, irmãos, no século 21, pode parecer estranho, até um pouco difícil entender essa verdade. Ela não é fácil de ser compreendida por nós, ela é fácil de ser compreendida por nós, mas para aqueles irmãos, há 2000 anos atrás, aqueles primeiros cristãos, aqueles primeiros que viveram o cristianismo, nos primórdios do cristianismo, aqueles recém-convertidos, judeus e gentios, não era tão simples entender essa união no mesmo corpo de Cristo. Como judeus e gentios, povos tão diferentes, poderiam ser membros do mesmo corpo? E para entendermos melhor essa relação entre judeus e gentios, eu gostaria de ler um texto daquela época. Meus irmãos, Éfeso era uma metrópole, uma grande cidade, era a capital da Ásia Menor, uma cidade grega, um importante centro comercial, uma cidade orgulhosa por suas conquistas, possuía uma grande e famosa biblioteca, e tinha também o templo de Ártemis ou Diana, considerada a deusa dos Efésios. Isso atraía pessoas de diversos lugares, de cidades do mundo inteiro. A cidade estava também numa localização estratégica, conectada por rotas marítimas e terrestres, o que facilitava a migração e o comércio. E muitos judeus aproveitaram essa situação da cidade para poder se mudar para Éfeso. Eles se estabeleceram na cidade. Além do mais, no Império Romano, os judeus tinham permissão de circular livremente, podiam praticar sua religião, podiam inclusive fazer os seus cultos nas sinagogas, eles podiam observar o sábado, observar as suas festas. Tudo isso então atraía os judeus para a cidade de Éfeso. Mas além de pessoas gregas, nativas e outras vindas de diversos lugares, aqueles gentios, em Éfeso então, havia uma congregação, uma comunidade judaica reconhecida. E quando Paulo vai a Éfeso para pregar, a Bíblia diz que judeus e gentios se convertem. Nós vemos isso no livro de Atos.
Agora, meus irmãos, pensem na confusão. Toda aquela miscelânea, diversidade de pessoas, vindas de várias regiões do mundo, morando ali numa metrópole da época, ouvem o Evangelho, se convertem, e aí eles precisam se ajustar para uma vida cristã em comunidade, precisam se ajuntar em comunidade de fé. Afinal de contas, aquela igreja estava nascendo, eram os primeiros dias da igreja. Os judeus, povo escolhido por Deus, separado dos outros povos, com sua circuncisão, suas leis, suas cerimônias, festas, tradições, agora em Cristo, transformados, precisavam deixar de lado os legalismos, as tradições humanas, abandonar essas práticas e aceitar aqueles gentios como irmãos. Em contrapartida, os gentios, vindos de diversas culturas do mundo todo, em sua maioria politeístas, adoravam vários deuses e deusas como Zeus, Apolo, Ísis, entre outros. Aqueles gentios, meus irmãos, com seus rituais, com seus cultos místicos, agora também convertidos, estavam abandonando essas práticas e deveriam aprender uma nova maneira de viver e servir ao Deus único e verdadeiro. Judeus e gentios, das mais diversas partes do mundo da época, precisavam entender esse mistério de que em Cristo, apesar de todas as suas diferenças, eles agora faziam parte de um mesmo corpo, de uma mesma comunidade, de um mesmo povo, a igreja do Deus vivo. Ser povo de Deus não era mais exclusividade dos judeus, mas pelo Evangelho, todos os povos do mundo, meus irmãos, todos os povos, são então aproximados e convidados a fazer parte da família de Deus. E sendo família de Deus, deveriam estar unidos em igrejas locais, que constituem, nós sabemos, o corpo de Cristo. Era isso que Paulo estava explicando àquela igreja em Éfeso. E no verso 10, ele desenvolve essa ideia, dizendo que esse mistério, o mistério da união entre judeus e gentios em Cristo, antes oculto, foi manifestado, mas foi manifestado com um propósito, para que pela igreja, verso 10, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, o que aconteceu e está acontecendo no mundo há mais de 2000 anos pelo avanço do Evangelho, o milagre da unidade entre judeus e gentios, gente de toda a tribo, povo, língua, nação, entre nós hoje em Belo Horizonte e também entre todas as regiões do mundo, onde o Evangelho já chegou, será testemunho na terra e nos céus da multiforme sabedoria de Deus. E esse é um papel da igreja. Somente a igreja verdadeira, em união no Espírito, pode manifestar a multiforme sabedoria de Deus na terra, na cidade, mas também nos céus. Irmãos, o que a igreja verdadeira faz na cidade tem implicações diretas nos céus. Nós não temos como mensurar o poder da igreja, meus irmãos, quando ela se submete ao senhorio de Cristo, quando ela se submete à vontade de Deus. Nós não temos como mensurar o poder da igreja quando ela se dobra diante do senhorio de Cristo e se submete à vontade do Deus eterno. Essa é a verdadeira igreja, aquela que manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Meus irmãos, para sabermos se uma igreja é verdadeira, é legítima, devemos olhar para o que ela manifesta. Manifesta Deus, manifesta o conhecimento de Deus em toda a sua grandeza, de forma multiforme, ou manifesta o mundo, o homem, a vergonha, o escândalo. E isso, meus irmãos, não tem a ver com o tamanho, com a capacidade, com a influência, com o dinheiro, com riquezas, mas com o poder de manifestar a multiforme sabedoria de Deus. E se a igreja fizer isso, até mesmo os céus, meus irmãos, serão impactados, é o que diz a palavra. Porque pela multiforme sabedoria de Deus será conhecida, a multiforme sabedoria de Deus será conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Seguindo um pouco mais, irmãos, no verso 11, nós podemos ler que este é o propósito eterno de Deus para a igreja.
E por isso os crentes devem se animar e se fortalecer nessa verdade. Se puderem, acompanhem comigo o verso 11. Diz o seguinte: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Verso 12: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto vos peço, diz o apóstolo, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo lembra aqueles crentes do passado, o poder da igreja, para que eles não desanimem, não desfaleçam em face das dificuldades, das tribulações e dos sofrimentos que certamente viriam, especialmente naquela época, quando o evangelho estava sendo plantado. Como vimos, Paulo, ao escrever essa carta, meus irmãos, ele próprio estava preso em cadeias, sofrendo pelo evangelho como malfeitor. Mas, meus irmãos, apesar de preso, a palavra de Deus não estava algemada. Paulo estava preso, mas a palavra estava livre, e tão livre que chega a nós hoje. Apesar de preso, o apóstolo Paulo não temia os que matam o corpo e não podem matar a alma, porque sua alma estava livre e seu interior era renovado todos os dias. Por isso, o apóstolo Paulo, mesmo preso, não desanimava. O apóstolo ali na prisão se encontrava em toda a sua força e em todo o seu vigor espiritual, porque ele havia aprendido que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e ele podia se gloriar nas próprias fraquezas, segundo o texto de 2 Coríntios 12, 9. E mais, Paulo estava disposto a morrer pela própria igreja, porque entendia que mesmo morto, a igreja haveria de triunfar. Um dia, a igreja haveria de ser recebida nos céus, como noiva, adornada por seu esposo, Jesus, o Filho de Deus que se entregou por ela. Por isso, meus irmãos, nós não podemos de forma alguma desprezar, menosprezar a igreja, porque Cristo morreu por ela, Cristo derramou o seu sangue pela igreja. Irmãos, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, para cumprirmos o propósito de manifestar no mundo e também na cidade a multiforme sabedoria de Deus. Paulo então vai terminar o capítulo 3 orando por aqueles irmãos e por aquela igreja, e a sua oração nos alcança hoje aqui, como primeira igreja batista na cidade de Belo Horizonte. Por isso eu chamo a atenção dos irmãos para os últimos versos deste capítulo. O apóstolo vai orar assim, versos 14 e 15: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Vejam, irmãos, que Paulo se põe de joelhos, ele se coloca numa postura que sugere submissão a Deus, uma atitude de reverência, humildade, e então ele faz um pedido por aqueles crentes de Éfeso. Vejam o verso 16: para que segundo a riqueza da sua glória, a glória do Pai, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. A versão da Bíblia hebraica nos ajuda no entendimento desse verso, quando diz: oro para que dos tesouros da sua glória ele lhes fortaleça o interior com o seu Espírito. Se observarmos com atenção, meus irmãos, nós iremos nos impressionar com o pedido de Paulo. Vejam bem, ele pede para que Deus lhe atenda segundo a riqueza da sua glória, e para que tire dos tesouros da sua glória o que há de melhor, para que aqueles irmãos sejam fortalecidos espiritualmente. Vejam que Paulo, ao pedir segundo a riqueza da sua glória, está dizendo de forma ousada que reconhece a grandeza de Deus e crê que Deus pode conceder o seu pedido de forma abundante. Meus irmãos, quantas vezes nossos pedidos a Deus são pequenos como os nossos corações e não grandes como as possibilidades do nosso Deus? Por que, meus irmãos, pedimos tão pouco a um Deus tão grande, tão maravilhoso, Criador, sustentador, Deus de todas as coisas? Há uma história que certa vez um amigo pediu um grande favor ao imperador, grande imperador francês Napoleão Bonaparte, aquele vitorioso imperador. E aquele amigo fez um pedido a Napoleão e foi imediatamente atendido. Depois, Napoleão, ao ser questionado sobre a prontidão de sua resposta àquele amigo, disse o seguinte: ele me honrou com a magnitude
do seu pedido. John Newton, pastor anglicano e compositor da famosa música que os irmãos possivelmente conhecem, Amazing Grace, maravilhosa graça, certa vez escreveu os seguintes versos: estais vos aproximando do Rei, convosco grandes petições trazeis, pois sua graça e poder são tais, que ninguém pode pedir demais. Paulo sabia, meus queridos irmãos, que ele estava diante do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, e ele poderia pedir com fé, segundo a abundância das possibilidades. Mas percebam, vejam bem, meus irmãos, que apesar do pedido ousado, Paulo está de joelhos. Percebam que o pedido é exaltado, mas quem pede é humilde. O pedido de Paulo também não foi para que Deus desse àqueles crentes riquezas, conquistas materiais, patrimônio neste mundo, status, poder para fazer milagres, ou outras coisas qualquer, mas o pedido foi para que eles fossem fortalecidos no homem interior pelo Espírito. Era isso que Paulo desejava, era essa a riqueza de Deus, era isso que Paulo desejava, que Deus enviasse dos altos céus para o coração daqueles crentes. A força que Paulo busca para aqueles crentes, meus irmãos, é no homem interior, é força interna, força no íntimo, é poder espiritual para a vida deles. Mas olha, o apóstolo deseja ainda mais para aqueles crentes, e eu peço que vocês olhem, verso 17, parte A: e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. O termo coração indica o centro da vida espiritual, e controla todos os aspectos do comportamento. Assim, o apóstolo está pedindo, na verdade, que o senhorio de Cristo se estenda a tudo que aqueles crentes faziam. Cristo deve ser o Senhor, meus irmãos, de tudo em nossa vida, e tudo a partir do coração, que é o centro do nosso ser. Portanto, Cristo, habitando em nós, no coração, haverá de transformar toda a nossa vida, tudo o que fizermos, as nossas ações, nossos relacionamentos, nossos pensamentos, nosso trabalho, nosso ministério. Meus irmãos, Cristo habitando no nosso coração, haverá de transformar tudo em nossa vida. Toda a nossa vida será impactada pela presença de Cristo, quando Ele está em nosso coração. No verso 17, parte B, ele continua, porque ainda não acabou, meus irmãos. Olha o que ele vai dizer: estando vós arraigados e alicerçados em amor. E outra tradução vai nos ajudar dizendo o seguinte: também oro para que sejais enraizados e fundamentados no amor. Paulo deseja agora que aqueles irmãos da igreja de Éfeso transbordem tudo aquilo que eles receberam, em grande proporção, no homem interior, como vimos, no coração também, como vimos, para fora, como um grande derramamento de amor. Pela primeira vez na sua oração, Paulo muda o foco das coisas de dentro, homem interior, coração, para as coisas de fora. Porque estando aqueles crentes cheios do Espírito por dentro, no homem interior, e tendo Cristo como Senhor no coração deles, o que precisa, meus irmãos, transbordar do lado de fora, em primeiro lugar, é o amor. Por isso o amor é a raiz, o amor é o alicerce, o amor é o fundamento sobre o qual nós haveremos de construir tudo o que fizermos do lado de fora. E meus irmãos, não há amor do lado de fora se do lado de dentro não houver virtude. Só há amor do lado de fora em tudo que fazemos se do lado de dentro houver virtude. E Paulo ora para que aqueles irmãos sejam capazes de fundamentar as suas ações no amor. E finalmente, a partir do verso 18, Paulo chega aqui, meus irmãos, ao ápice, ao momento mais alto da sua oração, ao ponto mais alto da sua fala, do seu pedido a Deus. E então ele me parece aqui sair da súplica individualizada, daquela súplica focada no indivíduo, para a súplica coletiva. Parece que ele se concentra agora no todo, meus irmãos, no corpo, na igreja e na assembleia. Se não, vejamos versos 18 e 19, a fim de poder descompreender com todos os santos, vejam bem, com todos os santos, no conjunto, no coletivo, com todos os santos, qual é a largura,
e o comprimento, e a altura, e a profundidade. E ele segue verso 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O objetivo do apóstolo é que eles compreendam como igreja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E o que é isso, meus irmãos? Essas são medidas reais, medidas do nosso cotidiano, medidas que nós usamos no nosso dia a dia, e eu creio que elas podem fazer referência aqui a uma compreensão ampla da própria vida cristã, amplitude de compreensão do cotidiano, da prática do cristianismo, especialmente da prática do amor que ele falou anteriormente. A compreensão que ele deseja para aquela igreja em Éfeso, vejam bem, não é pequena, rasa, superficial, vazia, mas larga, comprida, alta e profunda. E então, adquirindo essa compreensão ampla, Paulo suplica a Deus que aqueles irmãos conheçam o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e ainda para que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Em última instância, de forma final, cabal, era isso que Paulo desejava para aquela igreja de Éfeso. O seu desejo mais essencial era para que aqueles crentes fossem tomados, vejam, meus irmãos, não é da plenitude de Deus, mas é de toda a plenitude de Deus. Meus queridos irmãos, Deus reserva toda a sua plenitude para a igreja. Já pensaram nesta maravilha, meus queridos? O Deus grande, infinito, insondável, que habita em glória inacessível, reserva para a igreja toda a sua plenitude, tudo, meus irmãos, o melhor, o mais completo, o mais cheio, o mais pleno. A igreja pode ser tomada de toda a plenitude de Deus, porque ela é o corpo de Cristo, e Cristo é a habitação de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, a igreja pode ser tomada de toda a plenitude de Deus, porque ela, repito, é o corpo de Cristo, e Cristo é a habitação de toda a plenitude de Deus. Nos versos 22 e 23 do capítulo 1, Paulo já havia preparado essa verdade, quando disse que Deus exaltou a Cristo sobre todas as coisas, ressuscitando-o dentre os mortos, e que, vejam bem, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o que diz a palavra, o deu à igreja. Se vocês olharem também o verso 23 do capítulo 1, um pouco antes, Paulo vai dizer, a qual, a igreja, é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, ainda em Colossenses 1, 17 e 19, olha o que Paulo vai dizer, falando dessa vez agora aos Colossenses: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E veja o verso 19: porque aprouve a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. E ainda, meus irmãos, e por último, em Colossenses 2, versos 8 e 9, Paulo vai nos alertar, e nós precisamos receber esse alerta nesta manhã: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Por quê? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude de Deus habita corporalmente em Cristo, e a igreja é o corpo de Cristo. Portanto, como igreja em Cristo, em união espiritual inexplicável, somos receptáculo, irmãos, somos tabernáculo, somos habitação de toda a plenitude de Deus. A igreja verdadeira, meus queridos, onde Cristo de fato é o cabeça, é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ouvir sobre essa plenitude, meus irmãos, deve nos dar a certeza de que há algo mais para nós vivermos como igreja. Ouvir sobre essa plenitude deve nos tirar, meus irmãos, do lugar comum, deve mexer com as nossas bases, deve nos trazer a reflexão se de fato temos vivido toda a plenitude de Deus como igreja,
Era isso que Paulo desejava para aquela igreja de Éfeso, e é isso certamente que ele deseja, meus irmãos, para nós aqui em Belo Horizonte. O que nós podemos experimentar, irmãos, juntos como igreja, é muito maior do que aquilo que nós podemos viver individualmente. Meus irmãos, não há plenitude fora do corpo de Cristo, e não há plenitude fora da igreja do Deus vivo. O meu desejo, meus queridos irmãos, finalizando nessa manhã, para todos nós, como igreja de Cristo nessa cidade, é que a oração do apóstolo Paulo nos alcance, que ela nos alcance também nesta manhã, que segundo as riquezas da glória de Deus, cada um de nós seja fortalecido com poder, mediante o Espírito no homem interior. Meus irmãos, o desejo que tenho é que Cristo habite no coração de cada um de nós pela fé, e que o amor seja o nosso alicerce, o alicerce dos nossos relacionamentos e ações, e que dessa forma nós possamos compreender com todos os santos, de forma coletiva, juntos, como igreja, as dimensões da prática cristã. O que fazer, como proceder, como agir, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e que assim venhamos a conhecer mais e mais o amor de Cristo, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui, meus queridos irmãos, não há um fim, mas um caminho, um processo, um desejo, um anseio, uma busca de fé. Que oremos e busquemos essa realidade tão sublime, na certeza de que o nosso Deus é poderoso para nos conceder o que pedimos e muito mais. E se você crê nisto, se você, como igreja de Cristo, aqui, hoje, em Belo Horizonte, crê nessa verdade, de que nosso Deus é poderoso para nos conceder o que pedimos e muito mais, eu te convido para lermos todos juntos os versos 20 e 21, o encerramento deste capítulo, essa doxologia que encerra essa oração do apóstolo Paulo, exultando e glorificando a grandeza de Deus. Vamos ler? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém.